desinfecção das mãos ao entrar e sair dos estabelecimentos, bem como o pagamento através do multibanco, evitando as transações em dinheiro. E a esta hora, António Costa almoça com Eduardo Ferro Rodrigues. Hoje de manhã, o Primeiro-Ministro tomou o pequeno almoço num café em Benfica, neste que é o primeiro dia da segunda fase de desconfinamento. António Costa deixou uma mensagem de confiança e afirmou que se a economia parasse, sobrevivíamos à doença, mas podíamos não sobreviver à cura. António Costa escolheu o Café Califa, em Benfica, Lisboa, para carregar energias na manhã do primeiro dia da segunda fase de desconfinamento. Na esplanada, o pequeno almoço foi tomado a cumprir as normas da Direção-Geral da Saúde. Para já, um cafezinho, já tinha saudades de tomar um cafezinho sentado na esplanada, ainda por tempo está a ajudar. Acho que é com estes pequenos passos que temos que ir devolvendo a normalidade e também ter em conta que depois de não nos termos deixado vencer pelo vírus, não nos podemos agora deixar vencer pela cura. Todo o setor da restauração, os cafés, as pastelarias, têm tido um grande prejuízo, não é? Porque fora o takeaway ou o serviço ao domicílio obrigaram-nos a estar fechados. É um grande esforço manter estes postos de trabalho. Para muitas pessoas é uma perda de rendimento. Há pessoas que estão no desemprego e se continuarmos todos parados, não sobrevivemos à doença, mas podemos não sobreviver à doença. O Primeiro-Ministro não tem dúvidas de que este é um dia muito importante para os portugueses, em que é dado um grande passo que oferece liberdade, mas pede responsabilidade. É essencial que saibam que os restaurantes não estão a abrir de qualquer forma. É o caso deste café, que logo à entrada os dispensadores protegem e nos permitem a desinfecção, que têm aqueles acrílicos a separar as pessoas na mesa de forma a que ninguém se contamine e, portanto, possamos recuperar a nossa liberdade sem perder a segurança. Isso é absolutamente fundamental, porque não podemos esquecer que não podemos voltar à vida como ela estava em fevereiro. Não podemos voltar à vida sabendo que há um vírus, que esse vírus continua aqui, que é uma ameaça e para o qual nos temos que proteger e proteger os outros. Não é essencial estar em casa. Quem o diz é António Costa, mas com liberdade tem de vir também o cumprimento de todas as normas de segurança. Caso contrário, podemos vir a estar perante um retrocesso. O Primeiro-Ministro quer que os portugueses vençam os seus receios, mas com cautela. A segunda fase de desconfinamento começa esta segunda-feira e o regresso às aulas presenciais dos alunos dos 11º e 12º anos é uma realidade de norte a sul do país. Apesar do receio em relação ao risco de contágio, é esperado que os alunos enfrentem o futuro com confiança. É sim, pelo que eu sei na minha turma, pelo menos todos bem, vamos vir todos de máscara. Claro que temos todos receio, mas sabemos que a escola está a tomar as condições necessárias para nós podermos voltar à escola em segurança. A telescola foi até agora a única possibilidade de interação entre alunos e professores, um método que não substitui as aulas presenciais. Sim, para o 11º ano, para o 12º ano, faz muita diferença ter as aulas presenciais. Principalmente as disciplinas de Fisicoquímica e de Biologia, no meu ano, são muito complicadas e ter os professores assim à nossa beira é completamente diferente do que temos as aulas por computador. É uma experiência muito má, na minha opinião. O receio de voltar à normalidade estende-se também à classe dos professores. Eu acho que todos nós temos um bocado de receio. Uns mais, outros menos, todos nós temos um bocado de receio. Receio pela nossa saúde e perceber o que vamos ser capazes de fazer. Nós temos uma profissão que lida muito com os outros, lida muito com os afetos, com o tato, com ir à beira de uma mesa e pegar no lápis e fazer qualquer coisa, o ter que travar, o ter que ficar ali, o ter que não poder contactar. Esse é um receio muito grande também. Mas depois há sempre um receio do que nos possa acontecer, não é? Para já, só os alunos do 11º e 12º anos regressam às escolas para aulas presenciais de disciplinas com exame nacional, que devem ser concentradas sempre que possível durante o período da manhã ou da tarde para evitar que cada turma tenha tempos livres entre aulas. Por outro lado, é necessário utilizar máscara dentro e fora da sala de aula e no percurso entre casa e escola. A desinfecção das mãos com álcool gel também é fundamental, assim como evitar tocar em corrimãos, maçanetas e interruptores. Entre outras regras, é obrigatório que exista apenas um aluno por secretária e os intervalos devem ser curtos, com os alunos a permanecer nas salas de aula.
As creches também abrem as portas. A grande maioria dos colégios jogou na antecipação e na informação aos pais para garantir o regresso das crianças. Nós fizemos a divulgação junto dos pais via e-mail, todas estas medidas implementadas, e tentamos tranquilizá-los também, prometendo-lhe que da nossa parte faremos todo o melhor para que as coisas corram bem. O regresso às creches fica marcado por alterações e regras que têm de ser cumpridas à risca. Os sapatos das crianças têm de ficar à porta e não é permitida a partilha de brinquedos. É necessária também a existência de corredores de circulação e todos os funcionários têm de ser submetidos a testes de despistagem. Este regresso é um sinal positivo de retoma, mas Mário Nogueira, presidente da FENPROF, acredita que houve imprudência do Ministério da Educação na abertura das escolas. O que as escolas podiam fazer, fizeram. Portanto, toda a parte de higienização e a preparação das salas com o distanciamento que tinha que ter, a coordenação de horários, portanto, isso foi feito. Em nossa opinião, este pode ser, efetivamente, um momento de começar a retomar a presença nas escolas. Pensamos, contudo, que houve aqui alguma imprudência da parte do Ministério da Educação por diversos motivos. O primeiro deles é porque não foi feita uma avaliação, e essa é uma questão que não é do Ministério, é do Governo, uma avaliação rigorosa de, por exemplo, o impacto do primeiro momento de desconfinamento, que foi no dia 4, até porque os dados ainda não permitiam. Em segundo lugar, porque nos parece que antes deste regresso deveria ter sido feito um rastreio. Ou seja, o rastreio permitiu, havia algumas universidades ir a fazê-los e outras instituições, até alguns municípios, o rastreio para perceber exatamente qual é o estado, neste caso infeccioso ou não, também do país, nas escolas, dos estudantes, até porque, como sabemos, estes jovens, em boa parte dos casos, são assintomáticos. Depois de 2 meses em casa, os alunos do ensino secundário e as crianças voltam à escola cientes de que irão enfrentar uma realidade diferente que obedece a muitas regras. E abriram também hoje museus e lares. O uso de máscara é obrigatório. Quanto aos idosos, têm direito a uma visita por semana com duração máxima de 90 minutos. Esta segunda-feira celebra-se o Dia Internacional dos Museus e é precisamente nesta data que reabrem ao público estes espaços culturais. O número de visitantes foi reduzido, o uso de máscara é obrigatório, bem como a desinfecção das mãos à entrada. O distanciamento físico tem de ser de 2 metros no mínimo entre pessoas que não pertençam à mesma família. Os percursos de circulação vão estar definidos e identificados. Em termos de programação, como conversas e visitas guiadas, a aposta continuará a ser online. O regresso é gradual e estas regras aplicam-se também a monumentos e palácios. Quase 2 meses depois de se ter dado início a uma operação em massa preventiva de testes em lares, estas instituições voltam a abrir portas a visitas. O fecho dos lares foi uma das decisões mais difíceis do governo e, por isso, esta segunda-feira é um dia muito importante. Os idosos passam a poder ver os familiares. Este é um regresso há muito pedido pelas instituições, mas que as misericórdias acharam precoce, apesar das limitações impostas. Há quem reconheça não estar preparado. É o caso da maioria dos lares alentejanos, que não está em condições de reabrir para visitas. Não se esperava que a autorização acontecesse tão cedo e, por isso, ainda não estão prontos os planos de operacionalização. Para quem já tem tudo a postos, existem algumas regras. Cada idoso só tem direito a uma visita por semana, com uma duração máxima de 90 minutos e com agendamento prévio para garantir a higienização das instalações entre visitas. O distanciamento físico prevalece, assim como o uso obrigatório de máscara para visitantes. É proibido levar objetos ou alimentos para dentro dos lares. Tudo isto porque os idosos continuam a fazer parte do grupo mais vulnerável às consequências de uma infecção por Covid-19. O processo de levantamento das medidas de restrição é gradual. As lojas dos centros comerciais reabrem a 1 de junho e 5 dias depois é a vez do sol brilhar para os banhistas. Temos visto ao longo deste jornal da hora de almoço em direto vários restaurantes que estão a adaptar-se a estes novos tempos e em plena hora de almoço, Ana Isabel Fonseca, vamos conhecer o exemplo desse restaurante onde estás em Matosinhos.
seu restaurante, o restaurante do Vizinhos, os clientes foram muitos os clientes habituais que estavam já com muitas saudades de regressar a este restaurante. Têm espaço para cerca de 30 clientes e alguns fizeram questão então de marcar a presença nesta reabertura. Nós vamos tentar aqui falar com alguns destes senhores. Muito boa tarde. Como é que foi esta primeira experiência na reabertura? A experiência é extraordinária, mas no fundo é pelo regresso a um convívio que, com o distanciamento necessário, as regras de limpeza e de desinfecção são seguidas à risca, e vir, no fundo, de matar das saudades deste extraordinário restaurante que é o Gaveto, que tem sabores absolutamente únicos, que para mim é um dos melhores restaurantes da cidade do Porto e Matosinhos. É uma alegria muito grande, por cima, podendo confabular durante o jantar com o meu irmão Eugênio e o meu colega e amigo. Como é que foi almoçar com todas estas medidas, com máscara, no fundo? Chegaram aqui e viram uma mesa vazia? Foi por marcação que fizemos. É uma experiência diferente. Mitiga de alguma forma aquilo que nós estávamos habituados, e esperemos que, à medida que o tempo melhore, que a situação seja mais controlada, que possamos, enfim, alargar o nosso convívio a mais pessoas e para já é o que se pode conseguir, mas é uma benção, digamos assim, poder regressar a um restaurante e a um convívio que já nos faltava há uns meses esta parte. Vou tentar também aqui falar com este senhor. O facto de ser um restaurante que já conhecia deu-lhe mais confiança para este retorno? Este restaurante, entre mais alguns que conto, é um restaurante que pertence a um grande amigo meu, que faz parte de uma coisa chamada Confederação das Tripas, é uma força. E, portanto, é um restaurante do amigo meu. Mas sente-se confiante? Perfeitamente confiante, as regras estão a ser absolutamente cumpridas, a desinfecção das mesas, aliás, o vosso canal pode testemunhar isso. Muito obrigada. Vemos então que as pessoas têm confiança para regressar aqui aos restaurantes em Matosinhos. Neste restaurante do Gaveto foram muitos clientes que já voltaram. É possível voltarmos aos restaurantes, mas é também possível visitarmos equipamentos culturais, museus, hoje que é o Dia também Internacional do Museu, observando certas regras, quais aí no Palácio da Pena. Inês Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Andréia. É verdade, os museus reabriram no dia de hoje e uma das regras impostas é então o uso obrigatório de máscara de proteção no interior deste mesmo edifício. Relativamente ao exterior, o uso de máscara é recomendada, mas mesmo assim grande parte das pessoas que têm passado aqui ao longo da manhã têm utilizado também máscara de proteção na parte exterior, também aqui nos jardins, nos parques, aliás, aqui do Palácio Nacional da Pena. De dizer também que todos os funcionários e colaboradores deste mesmo palácio localizado em Sintra tiveram formação para se Não vamos conseguir manter a ligação em direto com a Inês Rodrigues no Palácio de Sintra, um dos vários equipamentos que reabrem hoje. Há pouco já falávamos com o Mário Freire para saber se era possível comprar leitão aí na zona de Coimbra. Ora, percebemos que é possível, Mário, e agora, em plena hora de almoço, se esses responsáveis por esse restaurante já estão mais animados. Vou voltar a fazer a pergunta ao Mário Freire. Há pouco víamos como na cozinha se preparava o leitão. Vamos perceber se há hora de almoço nesse restaurante. O Atroz, que reabriu ao fim de 2 meses novas regras, um desafio não só para os próprios profissionais da casa, como também para os clientes, separação e distância higiênica, como acontece, por exemplo, aqui com estes dois amigos que chegaram há pouco, já fizeram uma refeição, tentam cumprir com este distanciamento de segurança. Saudades de voltar assim a comer num restaurante? Muita saudade,
e esperança de que isto volte à realidade, ao normal, ao comum que era antigamente. Nós juntamos e damos um copo e já almoçarmos. Neste momento,